A maioria das marcas fazem o seguinte: pega o whey, batiza o whey com carboidrato, farinha. Cuidado, aprenda a ler embalagem. 21 gramas de proteína por dose. Nossa, esse aqui tá top. Que dose? Dose de 100 gramas? Isso é pior que o hipercalórico. Se você quer comprar whey protein, é no site da Growth. E por que no site da Growth? O preço é melhor. Porque eles vendem direto da fábrica pra você. Segundo, a variedade, 19 sabores de whey protein, 23 gramas de proteína por dose e sem sabor natural, 24 gramas de proteína. Então, uma série de benefícios. O Marcelo mandou assim: qual a diferença entre o Whey 3W, o Basic, o concentrado, o EGG, não sei se seria o ovo, o isolado e o hidrolisado? Vamos lá. Dentro do site da Growth você tem o whey concentrado, que é o best seller. É aquele whey que você compra, que eu compro, que todo mundo usa. O whey isolado. O whey isolado, ele é a fase mais nobre do whey. É a primeira fase de filtragem do whey. O whey vem do soro do leite, pessoal. Você fabrica queijo. Na fabricação de queijo, quando você coalha o queijo, ele solta um soro. Aquele soro é altíssimo em proteínas. Aquele soro passa por um processo de filtragem, de dupla filtragem. E a primeira filtragem, a fase mais nobre, é a fase isolada. Na fase isolada você tem menos carboidrato, menos gordura, mais proteína. Agora, Renato, vale a pena, financeiramente falando, entre o concentrado e o isolado, comprar o isolado? Não, não vale a pena. Porque a diferença na concentração de proteína é baixa entre os dois. E a quantidade de carboidrato do whey da Growth, tá? Do whey da Growth, porque tem whey aí cheio de carboidrato, é muito baixa, mesmo o whey concentrado. Mas, se você for, por exemplo, for uma pessoa intolerante à lactose, o whey isolado vai bem. Porque na fase isolada, a quantidade de lactose é muito baixa. Ao ponto de não permitir a sua intolerância à lactose. Salvo se você for uma pessoa intolerante também à proteína do leite. Aí você não pode usar whey. Então, whey isolado para mim, para pessoas intolerantes à lactose ou pessoas que são atletas de alta performance, que 1 grama de carboidrato para ela é muita coisa. Eu, por exemplo, uso whey concentrado, tá? Whey hidrolisado. O whey hidrolisado é o whey que sofre uma hidrólise enzimática que facilita a quebra e a absorção da proteína por você. Mas, não se esqueça, o seu corpo tem o poder de realizar essa hidrólise enzimática. Então, o whey hidrolisado é para quem tem desconforto abdominal com whey protein. Porque por algum motivo a sua hidrólise enzimática acaba sendo um pouco ineficaz. E aí quando você usa um whey hidrolisado, você se sente melhor, você não se sente estufado. E o Basic Whey é o whey da Growth menos concentrado. Mas não porque a Growth acrescenta uma fonte de carboidrato, como a maioria das marcas faz. A maioria das marcas fazem o seguinte: pega o whey, batiza o whey com carboidrato, farinha, reduz a concentração de proteína por dose e aumenta a dose. Olha que malandragem. Por exemplo, o whey da Growth, 30 gramas de whey, 23 gramas de proteína, quando tem sabor. O whey da concorrência, 21 gramas de proteína em 100 gramas de dose. Pô, 30 gramas de dose de whey da Growth para bater 23 gramas. O do concorrente, 100 gramas do whey para bater as mesmas 23 da Growth. E o resto é o quê? Carbo, farinha. Cuidado, aprenda a ler embalagem. Aprenda a ler descritivo de rótulo. 21 gramas de proteína por dose. Nossa, esse aqui tá top. Que dose? Dose de 100 gramas? Isso é pior que o hipercalórico. Dose de 30 gramas? Aí eu respeito. O whey da Growth é o mais concentrado do mercado. Em 30 gramas chega a ter 24 gramas de proteína. O Basic Whey é uma versão do whey da Growth com menor concentração de proteína, mas não porque ela acrescentou carboidrato, não tem malandragem. É que a última fase do whey, no processo de filtragem, é o Basic Whey. E ele é o que tem menor concentração de proteína. A fase concentrada não é a última fase é a fase Basic, aonde você tem. E pra que essa com menor concentração de proteína? Geralmente para fazer receitas. Geralmente as pessoas usam para fazer receitas. Então ela precisa de carboidrato e proteína na sua formulação. Só que você vai ver que o preço é muito melhor. Tá explicado?